Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Tudo acontece, amados, quando você consegue ouvir Deus. Algumas pessoas, elas têm dificuldade em ouvir Deus, e isso é um grande problema. A gente precisa treinar os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Porque a mudança que você está buscando em relação à tua casa, à tua família, teu casamento, à sua vida, ela não está nas mãos dos homens. O homem não pode fazer algo por si mesmo. O que você está precisando, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Então, se você não conseguir ouvir Deus, aí reside o problema. Eu estava assistindo o pastor Jaime agora, até postei para vocês a pregação do pastor Jaime, e ele falava justamente sobre isso. Eu falei: Jesus, isso é muito sério, nos dê graça para conseguir te ouvir. Tem gente que está afogado nos problemas porque não consegue ouvir Deus, só ouve o homem, só ouve o homem, nada além disso. E eu oro para que nessa noite você consiga perceber Deus falando com você, tratando com você, em nome de Jesus. O que eu quero falar com vocês hoje? Quem veio no domingo, viu que a gente começou uma mensagem onde eu explicava para as pessoas sobre a importância da gente alinhar a nossa intenção. O que é isso? Às vezes Deus está querendo fazer uma obra na nossa vida, mas o nosso desejo é outro. Às vezes estamos pedindo algo para Deus, Deus está falando: não, mas não é isso que você precisa agora. É mais ou menos assim, para a gente poder entender esse alinhamento. É mais ou menos aquela criança que chegou a hora do almoço e ela quer comer doce antes do almoço. Vai dar certo esse negócio, pessoal? Aí a criança ainda vem e promete para o papai: pai, eu vou comer o doce, mas depois vou comer a comida toda. Isso acontece, pessoal? É a chamada conversa para boi dormir, não é assim? Porque quem entende um pouquinho de nutrição sabe que o doce, ele tira o apetite, ele dá a sensação de saciedade, ou seja, acabou o apetite bem ali. Só que às vezes a gente tem esse tipo de comportamento com Deus. Deus me abençoa, depois eu vejo esse negócio de perdão, de me consertar, de fazer as coisas direito. Me abençoa todo errado aqui mesmo, depois a gente resolve esse negócio aí. Resultado é Deus curando, é Deus libertando, e as pessoas voltando para a velha vida, tudo de novo. Você consegue entender isso? Isso acontece demais, às vezes, quando a pessoa está no leito de morte, está entre a vida e a morte, e a pessoa vai prometendo mundos e fundos para Deus: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir. Se o Senhor me livrar dessa aqui, eu vou ir para a igreja todo dia que tiver culto. É o momento, é o desespero. E a pessoa faz aquela promessa, Deus livra a pessoa, e daqui a pouco a pessoa está lá fazendo tudo errado de novo. O que é isso, pastor? É quando o que você está pedindo não está alinhado com Deus, com a intenção de Deus. E por não estar alinhado, você muitas vezes não consegue seguir o protocolo ou aquilo que você declarou diante de Deus que você faria. Fez a promessa, mas não consegue cumprir agora, porque você precisava de algo que Deus queria tratar antes e você não permitiu, você não deixou. Ou seja, está desalinhado, está destoando. Ou seja, um está de um jeito, outro está de outro. Aí eu expliquei para as pessoas, só relembrando aqui um pouquinho da nossa mensagem de domingo. Eu relembrei para as pessoas, falei: olha, Nicodemos foi assim, ele foi para Jesus por causa dos milagres, por causa das maravilhas, foi por isso que ele foi até Jesus. Mas chegando lá, o que ele queria ouvir não foi o que ele ouviu. Ele chegou declarando: ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Em outras palavras, me ensina, porque eu também tenho uma posição lá na sinagoga, na igreja. Eu também faço uma pregação lá, só que eu não consigo ver esse poder, essa manifestação. Me ensina como é que desenrola esse negócio. E o cara era chefe de sinagoga, cuidava de uma igreja, e a Bíblia Sagrada diz que ele precisava nascer de novo. Isso mostra para mim e para você que tempo de igreja não significa muita coisa. Tem gente que às vezes tem 10 anos de igreja e não nasceu de novo. Tem 20 anos de igreja e não nasceu de novo.
Tem que nascer da água e do Espírito, não nasceu. E a gente está tentando achar-se espiritual por causa de tempo de igreja. Tem gente que chegou ontem e já está entendendo as coisas espirituais, já está entendendo como é que o reino funciona, já está sendo inserido, a mente já está se abrindo. Então não tem a ver com tempo de igreja, e sim com humildade para aprender dentro do reino. Porque para aprender dentro do reino, você vai ter que abrir mão da sua experiência, da sua idade talvez, porque você acha que entende muito da vida. Você vai ter que abrir mão de tudo isso para falar: o reino eu não entendo, eu preciso aprender. E tem que ter humildade para aprender dentro do reino. Porque se você acha que sabe alguma coisa, o reino já não consegue entrar em você. Porque Jesus explicou que o reino é semelhante ao homem que, achando um tesouro, ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo que está o tesouro. Quer dizer, ele abre mão de tudo que tem. Isso não é só no sentido financeiro ou talvez material, isso é no sentido total. Eu abro mão até do que eu entendo, da minha experiência, até de eu achar que eu sou inteligente. Abro mão da minha inteligência para receber o reino. E Jesus ainda explicou: se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino. Em que sentido? Eu tenho que ser criança no sentido de não amadurecer? Não. A criança, quando ela não sabe de uma coisa, ela pergunta para o adulto, e o que você falar, está falado. Se você explicar para a criança: meu filho, é desse jeito que a coisa funciona, você não entendeu isso aqui não? É assim, assim, assado. Você entendeu? Entendi, pronto. Aquilo ali fica, aquilo ali crava. Se a criança perceber que o pai tem informação para dar, ela vai sempre diante do pai, da mãe: o que é isso aqui, mãe? O que é isso aqui, pai? E se você tiver respaldo, a criança vai sempre voltar para você. Você sabe que criança chega a uma idade que ela parece que não se cansa de perguntar: por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? É uma fase que você tem que orar e falar: Jesus, me dá capacidade aqui para trazer todas as respostas de maneira satisfatória, para que a minha criança, o meu filho, minha filha consiga aceitar isso e falar: agora entendi, pronto. A gente precisa saciar o entendimento das nossas crianças. E quando Jesus fala você precisa ser como criança, é nesse sentido, de estar apto a aprender no reino, apto a ser ensinado. A criança tem essa facilidade de você ensinar as coisas para ela. Tem gente que tem dificuldade, a gente tenta ensinar e a pessoa tem um jeito dela, a maneira dela, não permite. Tem as chamadas manias, ou seja, está desalinhado com Deus. Nicodemos, graças a Deus, quando Jesus traz uma resposta que não era o que ele esperava, quando Jesus começa a falar de novo nascimento, Nicodemos vai e fala: então como é que é? Me ensina aí, que eu não entendi esse negócio não. Como é que vai ser esse negócio de nascer de novo? Eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? Que conversa é essa? E Jesus fala: isso não é entrar dentro do ventre, é ser inserido dentro do reino, para poder entrar no céu. Não se trata de entrar dentro do ventre, se trata de entrar dentro do reino. Isso é nascer de novo. Ou seja, ele teve humildade para perguntar. Nas coisas de Deus, se você tiver humildade para perguntar, Deus te ensina. Se você tiver humildade para aprender, Deus te ensina. Deus só não consegue ensinar quem é soberbo, quem é altivo, quem é prepotente, ou como diz o ditado popular, cabeça dura. Se você for cabeça dura, Deus não tem como lhe ensinar nada. Você vai ter que aprender nas cabeçadas da vida. E tem gente que nem nas cabeçadas da vida aprende alguma coisa. Então, nós precisamos nos alinhar. O assunto estava divergente. Deus falando de uma coisa e Nicodemos de outra. Mas Nicodemos foi humilde e aceitou o ensino de Cristo. Que você também seja assim. Aí eu apontei para as pessoas o paralítico de Cafarnaum, que foi a mesma situação. Levou para ser curado, mas de repente Jesus começa a tratar com ele sobre perdão do pecado. Sobre perdão do pecado. Não tinha nada a ver cura com perdão.
Mas aquele rapaz não rejeita o ensino, não. Quando Jesus fala para ele, perdoados te são os teus pecados, ele fala, rapaz, eu estou precisando mesmo. Eu já fiz tanta besteira na minha vida, eu estou precisando ser perdoado mesmo, não vou rejeitar não. Mesmo que eu saia daqui doente, do mesmo jeito que eu cheguei, mas pelo menos perdoado eu saio daqui. E ele aceita aquilo, ele recebe. Você não vê nenhuma parte da Bíblia ele rejeitando esse ensino de Cristo, ele aceita. E a Bíblia Sagrada diz que logo em seguida Jesus falou, agora levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, dando a entender que existem coisas que vêm primeiro antes de outras. Tem coisa que você não recebe porque você quer pular de fase. Como você já ouviu o ditado, tem gente que nem acessou o primeiro degrau, já quer pular para o segundo. Não permite Deus trabalhar. Tem coisa que só vai acontecer depois que você der o passo certo. Aquele paralítico recebeu o perdão, ele estava precisando. Certamente se sentia culpado de muita coisa que fez errado na vida. E ouvir aquilo de Jesus mudou a vida dele. Mudou aqui dentro. E depois, de maneira externa, Deus então pode fazer a obra nele e ele volta a andar. É impressionante quando você respeita a maneira como Deus quer trabalhar na tua vida. É impressionante como as coisas fluem. É impressionante quando você respeita o agir de Deus, quando você está alinhado, ou está pelo menos disposto a se alinhar. É impressionante como as coisas fluem. Ninguém imaginou que seria tão fácil olhar para um rapaz e falar, levanta, toma tua cama e anda, e de repente o cara levanta e anda. Todo mundo imaginou que seria muito mais difícil. Às vezes é assim a sensação que a gente tem. A gente acha que o que a gente está passando é difícil demais de vencer, de triunfar, de ter vitória. Mas quando você respeita o agir de Deus, a coisa vai ser mais simples do que você imagina. Mais simples do que você imagina. Você está entendendo como que é o negócio? Eu poderia citar outros exemplos. Naamã, por exemplo, que não estava alinhado. Isso aqui já é matéria nova. Se Deus permitir, a gente entra mais fundo. Naamã, outro cara que não estava alinhado com a direção de Deus. Ele vai lá para ser curado da lepra. Ou seja, o que é lepra? É uma doença que o corpo entra em decomposição com você ainda estando vivo. E naquela época não tinha cura. Não sei hoje, nunca parei para observar. Os amigos da medicina aí que digam sobre isso, eu sinceramente desconheço. Mas imagina naquela época, a lepra não tinha cura. O cara foi para ser curado, de repente o profeta fala para ele, não, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele já fala como é que ele estava crendo. Eu pensei, disse ele, que o profeta sairia da casa dele. Eu nem vi a cara desse profeta, ele só mandou o recado. Que conversa é essa? Eu nem vi a cara do cidadão. Eu pensei que ele viria, invocaria Deus, imporia a mão sobre mim, faria uma oração, e eu ficaria curado. E agora ele vem com esse papo de eu ir me banhar 7 vezes. Eu não quero ser assim não. Ele não iria fazer, ele não iria obedecer. Se não fosse alguns servos que ele tinha com ele, que foram pacificadores. O que é pacificador? Significa semeador de paz. Ainda bem que aqueles servos semearam paz no coração dele, dizendo assim, meu Senhor, pelo amor de Deus, se o profeta mandasse você fazer alguma coisa difícil, você não ia fazer. Quanto mais só se banhar, não custa nada, vá se banhar. Se a sua cura depende de se banhar 7 vezes, que seja, vá lá se banhar, ué. E ainda bem que ele, naquele momento ele se alinhou. Irmão, tem tanta gente que por causa de coisa besta, coisa boba, a pessoa perde tanto. Você está entendendo? Tudo está chateado, tudo está emburrado, não vou embora da igreja. É por isso que Deus não pôde fazer nada ainda. Você já tem isso no teu coração, é só chatear você, é só discordar de você, você já está, não, vou embora da igreja. Deus fala, não tem como curar, não tem como fazer nada. Como é que eu vou salvar a família? Não tem condição.
Às vezes por coisa besta, a gente joga tudo fora. Tanto tempo na igreja, a gente não amadureceu. Não crescemos. Queremos sempre ter razão em tudo. Graças a Deus, Naamã aceita aquilo. Se alinhou com Deus. Foi lá, se banhou. Você conhece a história. Foi mais simples do que ele esperava. E eu penso que é isso que Deus está falando com a gente esses dias. Se você se alinhar com o que Deus está falando com você, vai ser mais simples do que você está imaginando. Você está entendendo, sim ou não? Se você se alinhar com Deus, vai ser mais simples do que você está imaginando. Coisas complicadas para o nosso Deus não é complicado. Aquilo que te apavora não apavora o nosso Deus. Aquilo que lhe dá medo não amedronta o nosso Deus. E você precisa então se alinhar com Ele. Hoje eu quero mostrar um texto da Bíblia e vamos falar sobre esse assunto aí, sobre se alinhar com a intenção de Deus. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, Salmo 91. Você vai entender onde eu quero chegar. Tudo isso aqui eu falei recapitulando algumas coisas, outras eu dei já matéria nova para você. Salmo 91, gente. Isso. Você abriu a Bíblia no meio, você acha Salmos. Salmos praticamente é no meio da Bíblia. Quem achou, diga amém. Salmo 91, o verso de número 4 diz assim, ó: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará como, pessoal? Vamos ler de novo? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará o quê? Para um pouquinho por aí. O salmista está declarando aqui que existia um lugar de segurança. Quando as coisas ficavam feias, tinha um lugar de segurança. Ele disse, olha, sob as suas asas, você fica seguro. Debaixo dessas asas você fica tranquilo, seguro. Existe um lugar de segurança para todo cristão. Você precisa aprender a acessar esse lugar. Nos momentos de aflições, quando o seu coração está agitado, quando você está inquieto, quando você está sendo tentado, você precisa aprender a chegar diante desse lugar de segurança, onde o inimigo não consegue lhe tocar. Pastor, estou com raiva. Você precisa acessar esse lugar. Pastor, do jeito que eu estou, vou falar besteira. Se eu ver o fulano de tal, hoje não me escapa, eu vou falar um monte. Cara, você precisa acessar esse lugar que acalma o teu coração, esse lugar que traz direção para a sua vida, esse lugar que traz paz para a sua alma. Você precisa acessar esse lugar. E se nós acessássemos esse lugar, não faríamos tanta besteira na vida. Só que aí o salmista aqui, eu não sei se foi o Davi que escreveu aqui, ele declara o seguinte: como é que eu acesso a esse lugar? Será que é só orar e está tudo certo? É só falar, Deus, eu estou nesse lugar de refúgio agora, e imaginar que estamos nesse lugar? Será que é isso? Bom, ele explica para nós, ó, verso 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Ainda falando sobre isso, e a sua verdade é escudo e bróquio. A sua verdade é escudo e bróquio. Só para a gente entender um pouco desse contexto, do que é o escudo, o que é o bróquio. Na época medieval isso ficou bem mais claro. O escudo ele era maior, ele conseguia proteger pelo menos 40% a 60% do corpo daquele que o carregava. O bróquio, por sua vez, ele era um escudo menor, mais ou menos de 30 a 40 centímetros de diâmetro, que seria responsável para cobrir o antebraço. Numa luta corpo a corpo, uma espada na mão, a outra com o escudo bróquio
pequeno, que era o suficiente para você defender aqui e já poder atacar aqui. Era algo mais singelo, menor. O que o salmista está dizendo é que existe uma segurança, existe uma proteção. E como é que a gente acessa essa proteção? Que é como um escudo, que é como um broque. Como é que acessa? Ele falou, a sua verdade é esse escudo. Então, se você não souber da verdade, que é a palavra, não tem escudo para você. E aí, faz cair por terra muita coisa que a gente aprendeu no passado. Eu fui um deles. Eu não sei se você foi criado como eu, que deixava a Bíblia aberta no Salmo 91 e ficava até empoeirada. Alguém foi criado assim também, que nem eu? Foi? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, chega, fica desbotado, né? Você abre outra página da Bíblia, está branquinho, mas aquela parte ali chega a estar, não é nem desbotado, é encardido, porque o pó cai em cima ali. Por mais que a pessoa venha bater um espanador, mesmo assim vai encardindo. O negócio fica feio. E a gente acreditava, olha como que é o negócio. A gente acreditava que era isso que nos protegia. Tinha gente, os antigos vão lembrar disso, colocava lá o Salmo 91 dentro da carteira e saíam na rua. Não, agora estou protegido, estou com o Salmo 91. Outros também faziam diferente. Talvez eu vou falar da época da garrafa PET com água. Aí o camarada ia lá e colocava o imã de geladeira bem na porta da geladeira, escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada. Alguém fazia isso também, que nem lá em casa? Era assim também? E a gente dizia, não, isso aqui é bênção, não vai faltar nada. Abria a geladeira, tá lá só as garrafas PET com água. Parecia que a gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, a gente está fazendo aqui certinho, por que não funciona? Porque você colocou um adesivo, você colocou um imã de geladeira, você abriu a Bíblia no Salmo 91, acreditando que é isso que te protege. Você carregava o Salmo 91 com você, acreditando, agora estou protegido porque estou com o Salmo. A verdade é o escudo. Então não adianta carregar isso com você, se você não entende essa verdade. Verdade é o que você entende. Quando aquilo fica claro para você, isso se tornou uma verdade. Se está obscuro, se você não está entendendo nada do que está sendo tratado, ainda não é uma verdade para você. A verdade é aquilo que você entende. Hoje está claro, se eu perguntar para você quanto é 1 mais 1, você vai falar o quê? E se eu falar que não é? Você vai acreditar em mim? Porque você já entendeu. Você já entendeu. Isso é uma verdade, porque você entendeu isso. Eu não consigo mudar isso de você, porque você entendeu. Acabou. Então nós precisamos entender que Deus só vai poder proteger eu e você se eu tiver essa verdade. Aí eu tenho escudo, aí eu tenho bróquio, aí eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Aí eu estou. Sem entender a verdade, eu ainda não estou protegido. Outra coisa que às vezes a pessoa pensava que isso protegia era ficar decorando trechos da Bíblia Sagrada, acreditando que era isso que de fato protegia você. E eu digo que não. Mesmo decorando, isso não te protege. Você tem que entender isso. Você tem que compreender essa verdade, para ela se tornar uma realidade para você. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Pastor, mas aonde é o tema que o senhor falou? O senhor falou sobre alinhar a intenção. Até agora o senhor não falou de se alinhar. Pois bem, aqui está falando sobre as asas do Altíssimo, sobre esse esconderijo, sobre estar refugiado, seguro. O escudo, o bróquio, a segurança. Mas como é que a gente acessa isso? Não só a segurança ou qualquer outro favor da parte de Deus. Como é que a gente alcança isso? Bom, vamos para Mateus 23. Mateus 23.
Quem achou, diga amém. Mateus 23. Isso aqui são palavras do nosso Cristo. Ele fala uma coisa interessante aqui. Eu penso que é para nós. Está escrito assim, lá no verso 37. Mateus 23, o verso 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Presta atenção, olha aqui quando a gente não está alinhado, hein? Quantas vezes quis eu, olha a vontade de Jesus aí, ó, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, ou os seus pintos, debaixo das asas. Olha a vontade desalinhada. E tu, não o quê? Não quiseste. Você conseguiu perceber o desalinhamento aí? Jesus está falando, eu quis te juntar debaixo das asas como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você não quis. Está desalinhado o negócio. É Deus te falando, teu lugar é aqui debaixo das minhas asas, e você não quero não preciso, não vou, não quero, não posso. Está desalinhado. E quando está desalinhado, Deus não opera. A coisa não vai fluir. É a hora que você até pensa, não está funcionando, a igreja é fraca. Não tem nada de fraqueza. Está pregando a palavra é pura, sem adulterá-la? É. Então a igreja é forte. O que fortalece a igreja é a palavra. Está sendo ensinada a palavra. Quem não se fortalece é você por estar desalinhado. É Deus tratando com você uma coisa e você querendo outra. Não pode. Se alinhe. Pastor, eu quero cura. Então eu vou me enquadrar diante daquilo que Deus ensina para alcançar a cura. Pastor, eu quero salvação na minha casa. Então eu vou ver o que Deus está falando comigo sobre orientação familiar. E eu vou acatar isso para a minha vida, para mim me alinhar e ver minha casa ser salva. Aí eu quero salvar minha família. Não sou um bom exemplo dentro de casa. A minha família não vê Deus em mim. A minha família me pega mentindo, enganando, falando palavrão. Mas toda quarta-feira eu estou aqui orando. Toda quarta-feira eu estou aqui buscando, pedindo, Deus, salva a minha casa. E Deus está falando, você está desalinhado, meu filho. Você ora, pede a bênção, mas infelizmente você está desalinhado, porque o teu comportamento está totalmente fora do que eu te ensinei. É o que Jesus está falando aqui. Eu quis te juntar, como a galinha se junta embaixo das asas. Aliás, os pintinhos se juntam debaixo das asas da galinha, mas você não quis. Nós acabamos de ler em Salmos 91, dizendo que esse lugar é seguro, debaixo das asas do Altíssimo, é segurança. E aqui vai um detalhe. Quem já trabalhou no campo, ou tem sítio, e cuida de animais, cuida de galinha, vai lembrar desse episódio bem aqui. Geralmente no campo, às vezes você vê gavião voando. E uma das coisas que você vai ver acontecer é, quando o gavião sobrevoa, a primeira atitude da galinha, ela começa a cacarejar, ela se abaixa e abre as asas. Quem já viu isso acontecer? Agora eu pergunto para você, ela sai correndo atrás dos pintinhos? Deus não sai correndo atrás de você, é você que tem que vir. Sabe o que é mais interessante? Até o pintinho sabe onde o lugar dele é seguro, e a gente não sabe. Você entendeu como que é o negócio? Até o pintinho sabe. A galinha baixou, abriu as asas, cacarejou, os pintinhos vêm tudo correndo. Deus está avisando, rapaz, vigia, rapaz, o negócio está sério para o teu lado, me busca, jejua, faz uma consagração, senão você vai cair. E você nem aí. E o gavião só sobrevoando.
E quando o gavião vê um pintinho disperso, meu amigo, ele desce, mas o ataque dele é certeiro. As garras dele são afiadas. Se escapar, pelo menos a marca vai ficar. Você está entendendo como que é o negócio? Espiritualmente não é diferente. Não é diferente. Por isso que Jesus está falando: eu quis fazer isso com vocês. Eu quis te ajuntar. Eu queria que vocês estivessem junto de mim, protegidos. Mas vocês não quiseram. Não quiseram. E tem um outro detalhe. Quem é do campo vai lembrar. Não tem coisa mais visceral do que uma galinha choca. É assim que chama? Né? Quando ela está lá com os ovinhos dela, ou com os pintinhos, irmão, ela é o Satanás. Você pode chutar, você pode pegar um cabo de vassoura, lascar nela, irmão, ela vem te atacar de novo. Se você correr, ela corre atrás de você. Quando você menos esperar, ela já está na sua cabeça, picando na sua cabeça, batendo as asas na tua orelha assim. Você está desesperado. Quem já foi atacado por galinha aqui? Não tem vergonha não, pessoal. Agora não é hora de se vergonhar não. Cadê quem já foi atacado aí? Pastor, ali é o demônio. Parece que o Satanás encarna nela assim e sai atrás da gente. A gente dá bica. Eu não sei como é que chama aquilo. Lá em São Paulo a gente chama bica. Dá bica, dá chute, dá tapa, faz o que for, irmão. Ela vai continuar vindo. É interessante, porque a galinha ela não mede esforço para proteger os seus pintinhos. Não interessa quem seja, pode ser 2, 3 metros de altura. Ela parte para cima. Ela parte para cima. Eu já vi galinha atacando cavalo, boi. Ela não está nem aí com o tamanho, ela parte para cima. Ela está disposta a dar a vida por causa dos pintinhos. Por isso que Jesus usa essa analogia, essa comparação, dizendo: olha, eu quis te juntar como a galinha junto aos pintinhos, porque eu também tenho disposição para dar a minha vida por você se for necessário. Se você estiver debaixo das minhas asas, eu dou a minha vida por você. Mas Satanás não vai tocar em você. E isso já aconteceu. Jesus não já morreu por nós? Ele já deu uma vida já. Isso está pago. Só que nós ainda insistimos em se manter de longe dessa proteção da parte de Deus. Ainda se mantemos longe. Ainda não nos colocamos diante do Senhor. E aí vem um detalhe. Talvez você se pergunte: pastor, então como é que eu faço para sair da proteção? Como é que eu faço isso aqui que Jesus está falando que eu não quis? Como é que eu não quero? Como é que isso aconteceu? Em que momento da minha vida eu não quis? Porque eu quero, pastor. Só que às vezes você não está entendendo como é que você nega isso. O que eu quero ensinar para vocês hoje é como é que você nega essa proteção. Não é literalmente abrindo a boca e falando: não quero. Não é assim. Você nega a proteção de Deus, você se nega a estar debaixo das asas dele, quando você faz isso aqui, ó. Salmos 81. Olha como é que você nega a estar debaixo das asas de Deus. É assim, ó. Salmo 81. Se você estiver fazendo isso, você está dizendo: eu não quero estar debaixo das asas do Altíssimo. Então presta bem atenção no que eu vou lhe explicar. Salmos 81, você achou aí? Pastor, como é que eu nego? Como é que eu digo para Jesus: não quero estar debaixo das suas asas? Como é que eu faço isso? Em que momento da minha vida eu estou fazendo isso? Quando você faz isso aqui, ó. Verso 13. Salmo 81, verso 13. E diz assim: se o meu povo me tivesse o quê? Ouvido. Se Israel andasse aonde, pessoal? Olha aqui para mim, presta atenção. Você consegue perceber nessa frase o pesar no coração de Deus? A tristeza, o desapontamento de alguém que esperava algo do povo dele e esse povo não fez. Por isso ele diz:
se o meu povo me tivesse ouvido, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Sabe quando é que eu digo que não quero entrar debaixo das asas de Deus? É quando eu não ouço o que Ele fala. Eu não dou ouvidos. Entra por aqui e sai por aqui. Quando você faz isso, quando Deus trata com você, quando Deus fala com você, e você deixa entrar por aqui, sai por aqui, é a mesma coisa de dizer: eu não quero estar debaixo das suas asas. Você está entendendo, sim ou não? Você só não está abrindo a boca e falando isso, mas a sua atitude está falando por você. Só que ele não se queixa apenas de: se o meu povo me tivesse ouvido. Ele fala outra coisa: se o meu povo tivesse andado aonde, pessoal? Nos meus caminhos. Se o meu povo tivesse obedecido o que eu ensino para eles, se o meu povo tivesse colocado no coração: vou fazer do jeito de Deus, eu vou seguir a palavra. O que é o caminho de Deus para nós hoje? O caminho de Deus hoje para nós é a palavra, querido. Eu fico vendo as pessoas falando: não, eu estou seguindo Deus. Cadê o manual? Para seguir Deus tem que ter isso aqui, Bíblia Sagrada. Sem isso aqui você não segue Deus, irmão. Não, mas eu tenho fé. A fé sem direcionamento é a mesma coisa que nada. O autor de Hebreus escreveu: a fé é o firme fundamento. Tem fundamento, não é baseado no nada não. E o fundamento da fé é a palavra. Fé fundamentada em nada, na experiência dos outros, vai cair por terra. Mas a fé fundamentada na Bíblia, aí, meu irmão, está firme. Aí ninguém abala não. Você está entendendo, sim ou não, como que é o negócio? Deus falou: se o meu povo andasse nos meus caminhos. Então toda vez que eu me nego a andar no caminho de Deus, eu estou dizendo: não quero estar debaixo das tuas asas. Eu não quero. Porque para estar debaixo das asas eu tenho que ouvir, eu tenho que andar no caminho. E se eu renego isso, se eu rejeito isso, eu estou fazendo exatamente o que Jesus falou: quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. É porque para nós, a gente só acha que rejeição é quando a gente diz não. Mas as nossas atitudes demonstram mais do que muitas palavras, irmãos. As nossas atitudes demonstram muito mais do que palavras. Pastor, se eu estivesse debaixo das asas dele, lembra que eu falei que se você estiver debaixo das asas, vai ser como uma galinha para proteger os pintinhos, partindo para cima, disposta a dar até a vida. Eu estava até contando para as pessoas, estava lembrando de um episódio. Um amigo meu contou para mim que certa vez a galinha estava correndo atrás dele, dando várias bicadas nele, e ele já tinha dado tapa nela, ela vem de novo, e ele chutava, ela vem de novo. Ele acertou um chute no pescoço dela, o pescoço dela quebrou e ela saiu correndo atrás dele do mesmo jeito. Eu falei: gente do céu. E o pior é que a galinha é um bicho esquisito, né? Você quebra o pescoço dela, ela sai correndo ainda, né? Ele falou: rapaz, eu não sei se ela já estava com o pescoço quebrado, se ela estava com noção do que ela estava fazendo. Eu só sei que eu corri na direção e ela estava atrás de mim ainda. Eu falei: gente do céu, nem com o pescoço quebrado, essa abençoada larga de me perseguir. Ela estava disposta a dar a vida. Quando você está debaixo das asas de Deus, Ele pode trabalhar por você. Olha o próximo verso aí, veja. Vamos ler o 13 e o 14 para fazer mais sentido. Verso 13 de novo: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Verso 14: em breve, quer dizer, não iria demorar não, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Acabou. Você quer que Deus lute por você? Você quer que Deus atenda as suas orações? Pastor, eu desejo isso. Anda no caminho. Não é o seu caminho, é o caminho dele. Dê ouvidos à voz dele.
Isso faz com que Deus entre na guerra e lute por você, e faz o que você não conseguiria fazer. É por isso que Jesus falou: eu queria te juntar, eu ia mostrar para vocês o que eu ia fazer se você estivesse debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Jesus iria mostrar isso aqui, iria bater os inimigos. E tem demônio que às vezes atua na nossa família. Não é que o demônio é forte, não é que o demônio é poderoso, não é que a macumba é forte ou algo do tipo, não, nada disso. É porque infelizmente nós não estamos alinhados com Deus, e a mão de Deus não pode ser contra aquele mal, porque você está desalinhado. Você pede para Deus restaurar o teu casamento e trata a sua mulher mal. É estúpido com a sua mulher, de que adianta? Como é que Deus restaura o casamento se você é estúpido? Você fala para Deus: Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha comunhão entre eu e meu filho. Como? Se você é um poço de ignorância com ele. Você não para ouvir ele, para entender ele. Quando ele começa a falar: cala a boca, não me responda, ele fala: não, cala a boca. Que nem diziam as mães mais antigas: eu ponho os seus dentes para dentro. Eu fico a me perguntar: mas não já está para dentro? Só se engolir. Quer dizer, a gente ora a Deus certas coisas e Deus não tem como atender. Você está desalinhado. Você está desalinhado. Tem gente orando para Deus restaurar a família e Deus falando: eu preciso restaurar você primeiro. Alguém tem que ser exemplo na sua casa. Quando Deus decidiu ser Deus de Israel, a ideia de Deus é: vou fazer deste povo um exemplo para todas as outras nações, para que quando olharem para o meu povo, as outras nações vão desejar me servir também. Não é a mesma coisa hoje? Deus quer pegar alguém da sua família, no caso você, fazer de você um exemplo de transformação, de mudança, para que a sua família, olhando para você, fala: rapaz, se Deus transformou ele, transforma qualquer pessoa. Esse homem era uma ignorância, esse homem era um estúpido, mas agora olha aí, rapaz, se Deus transformou, eu quero esse Deus. Você consegue entender? Isso é estar alinhado. Isso é estar alinhado. Eu quero orar com você. Vamos orar? Nós vamos orar primeiramente por você, depois a gente ora pela sua família. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Se ponha de pé, em nome de Cristo. Se você trouxe aí chave da casa, segura na sua mão, por gentileza. Nós vamos orar pela sua família. Pastor, eu trouxe aqui uma peça de roupa, segura na sua mão a peça de roupa. Pastor, eu trouxe aqui uma garrafa com água para ser consagrada. Apresente agora, pega essa garrafa com água. Pastor, eu estou com uma foto impressa, ou então tem uma foto no celular. Então pega o celular, segura na mão, que na hora que a gente estiver passando com o manto, você vai tocar esse celular que tem as fotos da sua família. Deus vai visitar a sua casa. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos fazer primeiro essa oração por nós, para nós nos alinharmos, para que quando nós intercedemos pela nossa casa, está escrito bem aqui: em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Isso aqui tem que acontecer na nossa vida. Nós vamos orar pela nossa família e nós queremos ver o nosso Deus abatendo, derrubando os nossos inimigos lá na nossa casa. Não tem demônio forte, mas forte é o nosso Deus. Amém, queridos? E para tanto eu tenho que me alinhar com o meu Senhor, fazer o que Ele está esperando que eu faça, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Cristo. Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus, eu quero apresentar diante do Senhor, primeiramente, esta palavra que o Senhor nos concedeu aqui. O Senhor tem nos ensinado, Pai, por esses dias, o Senhor tem tratado conosco, o Senhor tem tratado com cada um de nós.
E nós queremos pedir ao Senhor, nos perdoe por todas as vezes que nós fizemos uma oração diante do Senhor e estávamos completamente desalinhados. O Senhor esperava algo de nós e nós estávamos completamente longe. Existem coisas que o Senhor só pode realizar na nossa vida depois que nos inclinarmos para te ouvir, depois que nos inclinarmos para andar nos seus caminhos. E tem gente hoje orando, dizendo: Deus, me ajuda a andar nos teus caminhos. Às vezes eu tenho dificuldade em obedecer, às vezes eu tenho dificuldade em te ouvir, às vezes eu faço a coisa do meu jeito, às vezes eu sou meio teimoso mesmo, sou meio cabeça dura. Às vezes o Senhor apresenta uma alternativa para mim, mas eu sou obstinado em fazer as coisas como eu quero. Infelizmente, às vezes nós somos inclinados a fazer o nosso querer, nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Espírito Santo, tem gente orando dizendo: eu quero me alinhar. Se o Senhor espera algo de mim, eu quero cooperar. Jesus, perdoa essa pessoa. O Senhor disse que se nós ouvíssemos a sua voz, o Senhor em breve abateria os nossos inimigos. O Senhor disse que se nós ouvíssemos a sua voz, o Senhor colocaria a sua mão contra os nossos adversários. E talvez é isso que essa pessoa está esperando há tanto tempo. Está esperando ver o teu agir contra o seu adversário, contra esta obra do inferno que veio contra ele, contra ela, contra a família dele. Tem gente até mesmo acreditando: eu acho que a macumba aqui é muito forte, eu acho que o trabalho aqui é muito forte. Não, não é isso. Não tem ninguém mais forte que o nosso Deus. O que está faltando são pessoas alinhadas com Deus, e nós queremos nos alinhar com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Por isso, estenda a tua mão sobre cada vida, cada pessoa. Ouça a oração de cada pessoa. Agora nós queremos pedir a tua bênção sobre a nossa casa. Pai, enquanto eu estava no escritório, eu pedia, eu clamava, eu falei: Jesus, me usa. E aqui diante do Senhor eu te peço mais uma vez: vem para alcançar essa família. Tem gente que às vezes está desesperado, já não sabe mais o que fazer. Tem gente que está perdendo as esperanças. Tem gente que está sem força. Tem familiar, meu Pai, nesta casa que está entregue ao álcool, às drogas, e não consegue sair, não vê saída. Mas estamos orando aqui porque acreditamos que os impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Inclusive salvar esse familiar é possível a ti. Por isso eu peço uma unção especial sobre esse manto. E quando esse manto passar, eu quero ver famílias sendo restauradas. Da mesma maneira que o Senhor liberou virtude para curar aquela mulher que já tinha 12 anos de fluxo de sangue, eu oro, Pai, e te peço: libere virtude, poder para visitar a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Que essa unção esteja sobre esse manto. Levante as suas mãos, amado. Levante a chave da casa, a peça de roupa. Levante agora a garrafa com água, o celular que contém as fotos da família. Agora é hora da sua família ser visitada pelo poder de Deus. Levante as mãos. Pode passar o manto agora. Meu Deus, diante do Senhor eu clamo. De joelhos no chão eu clamo. Visita esta família. Quebre essa cadeia. Que
Que a sua mão seja contra os nossos adversários. Que a sua mão seja contra os nossos adversários. Que a sua mão venha abater os nossos inimigos. Venha abater essa obra do inferno. Venha quebrar essa cadeia. Venha quebrar esse grilhão nesta casa, neste casamento, nesta família, essa enfermidade, esse vício, esse encosto, Pai, que seja batido agora. Que a mão do nosso Deus nos favoreça. Que a mão do nosso Deus se incline a nós e seja contra os nossos adversários. Quebre essas cadeias, quebre esses grilhões, em nome de Jesus. Nós cremos, nós acreditamos que a tua virtude está passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero que você creia nisso. Espírito Santo, que a tua bênção seja sobre todos, os que estão aqui, os que estão em casa, em nome de Jesus. Vem com a tua unção, Pai, em nome de Jesus. Limpa os meus olhos para te avistar melhor. Limpa os meus ouvidos, quero te ouvir melhor. Incendeia o meu coração com a chama que não cessa, não. Influenciado eu quero ser por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Para te avistar melhor. Limpa os meus ouvidos, quero te ouvir melhor. Incendeia o meu coração com a chama que não cessa, não. Influenciado eu quero ser por tua palavra, o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões e me encher de unção e do teu poder. Influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus. Eu fecharei meus olhos para todo mal e olharei só para ti. Eu não escutarei nenhuma outra voz que não venha de ti, que não flua de ti. Tua presença é meu prazer. Eu quero ser por tua palavra e o teu querer. Vim me esvaziar das minhas paixões
e me encher de unção e do teu poder, e influenciado eu quero ser pelos teus princípios, o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus, pela tua fidelidade, ó Jesus. E é isso que nós desejamos, sermos influenciados pela tua palavra, pelo teu poder, estarmos alinhados contigo. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir a Jesus, queridos.